Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, estejam conosco quando agora nós vamos refletir na sua palavra. Mais uma vez vamos orar, queridos. Ó Deus, a Ti entregamos tudo. Nossa vida, nosso presente, nosso futuro, nossos sonhos e projetos. A Ti também entregamos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas limitações. Pedimos perdão, Senhor, pelo que de errado cometemos, mas também pedimos que Tu, tendo nossas vidas em Tuas mãos, possas dirigir o nosso presente e o nosso futuro. Dirige-nos, ó Deus. Nós somos totalmente dependentes de Ti e precisamos do Teu direcionamento. Nesse momento em que vamos estudar a Tua palavra, fala conosco. Fala às nossas mentes e aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a entender essa palavra, essa orientação Tua para a nossa caminhada. Mais do que isso, Pai, ajuda-nos a colocarmos em prática o Teu ensino e a também sermos testemunhas da Tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor. Amém. Convido os irmãos para juntos lermos o Salmo 51, os versículos 1 a 12, que é um dos textos previstos pela Igreja para reflexão no 5º domingo da Quaresma. Salmo 51, versículos 1 a 12. Está escrito: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, e segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Estimado irmão, estimada irmã em Jesus Cristo. O Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi. E isso depois do seu horroroso pecado. Davi teve relações com uma mulher casada chamada Batseba, que era esposa do mais alto oficial do seu exército chamado Urias. Para esconder esse pecado, Davi colocou Urias na frente de batalha para ele ser morto,
Davi foi confrontado pelo profeta Natã, que apareceu para ele e colocou diante dele o erro que ele tinha cometido. Davi se convenceu disso, que ele de fato havia errado, se arrependeu disso e pediu perdão com as palavras deste salmo, que nós acabamos de ler 12 versículos. Esse salmo é o pedido de perdão de Davi pelo grave pecado que ele havia cometido. É notável nesse cântico, nesse salmo, o arrependimento e a confissão de Davi. E nessas palavras nós temos muito a aprender. Quando Davi, queridos irmãos, chega ao fundo do poço da imoralidade, ele descobre a verdade da sua natureza pecaminosa. Sou e estou totalmente corrompido. Sou e estou sujo. Sou e estou em pecado. A pessoa sabe que o seu problema não tem solução do ponto de vista humano. Davi sabia muito bem disso. E nós, que também somos corrompidos, sabemos. Do ponto de vista humano, não tem muito o que fazer. Faz-se necessária, portanto, uma intervenção divina, de Deus, radical na nossa história. Remendos não podem nos ajudar. É necessário algo totalmente novo. Então, Davi faz, ao menos na minha opinião, a mais profunda prece da sua oração de confissão e arrependimento. Isso aparece no versículo 10. Se você ainda tem a Bíblia aberta, você pode olhar lá. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. De novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse versículo 10, ele nos mostra alguns sentimentos que surgem quando, a exemplo de Davi, nós temos tal consciência do nosso pecado, da nossa corrupção. Quando nós chegamos a essa consciência de que somos corruptos, de que somos pecadores, nós acompanhamos Davi em 3 sentimentos, que aparecem no versículo 10, nós vamos ver agora. Primeiro sentimento: um profundo desejo de mudança de vida. Olha o que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Repare que Davi está pedindo algo mais do que o perdão dos seus pecados. Ele deseja o perdão, claro, mas deseja e clama por mudanças profundas. Ele deseja santificação de vida, pureza. Veja, meus irmãos, nós somos servos de um Deus rico em misericórdia. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e nos serviu dando a sua vida na cruz do Calvário. Nós ouvimos isso no início do culto. Nós somos servos de um Deus rico em misericórdia. Sim, Ele está pronto para nos perdoar. E não importa o tamanho do nosso pecado, não importa o tamanho do erro que nós cometemos, Ele está pronto para nos perdoar. Porém, Ele espera mudanças. Ele oferece perdão.
mas ele quer transformação de vidas. Nessa oração de Davi, uma oração de confissão, por causa de um pecado gravíssimo que ele tinha cometido, ele nos ensina isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está pedindo pelo perdão dos pecados, ele quer o perdão de Deus, é claro que ele quer isso. Mas ao mesmo tempo ele entende que não adianta ter sido perdoado se a vida dele não mudar, se não houver transformação de vida. Por isso ele pede por um novo coração. Ao chegar ao fundo da imoralidade, Davi sabia que a sua natureza pecaminosa ia levar ele a pecar outras vezes, e mais, e mais, e mais, porque nós somos assim. Isso é a nossa natureza. Davi somos nós. E o pior é que nós vamos pecando, pecando e pecando, e o fazemos com cada vez mais força. Davi sabia que pecaria mais e mais e mais, e os pecados seriam cada vez mais grotescos. É assim. Nós vamos avançando no pecado. O salmista Davi compreende perfeitamente que precisa, portanto, de um novo coração. O perdão de Deus, que lindo, que legal, glória ao Senhor por isso, mas eu preciso de mais do que só o perdão, eu preciso de um novo coração, porque senão eu vou pecar de novo. Ele compreende que precisa de uma nova mentalidade de vida. Deixa eu falar sobre coração. Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, a palavra hebraica, o Antigo Testamento, você sabe, foi escrito originalmente em hebraico. A palavra hebraica para coração é lev, L-E-V. Lev não significa necessariamente esse órgão que nós temos aqui do lado esquerdo e que bombeia sangue para o corpo. Para isso existe uma outra palavra em hebraico. Lev, que é traduzido por coração, significa o ser humano interior. Os pensamentos e os sentimentos do ser humano. O lev, o coração, é o que nos faz amar, odiar, chorar, sorrir, ter empatia e pecar. Um melhor equivalente na nossa língua portuguesa seria psique. É onde se dão as determinações para aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Esse é o lev. Esse é o coração do qual Davi fala. Ele quer um coração puro, um lev puro. Ele quer, na verdade, uma renovação da sua vida, uma limpeza de toda a sua sujeira. Ele quer uma transformação do seu eu interior. Ele quer uma transformação da sua forma de pensar, uma transformação da sua forma de agir, uma transformação da sua forma de sentir. Esse é o lev. Por esse motivo, inúmeras vezes, especialmente no Antigo Testamento, essa palavra aparece. E sabem, queridos, Davi sabia, nós já vamos ver isso, Davi sabia que ele não podia fazer isso por forças próprias. Eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero ter o meu coração purificado, eu não quero mais pensar essas coisas ruins e nojentas. Eu não quero mais falar
essas coisas ruins e nojentas. Eu quero estar puro, santo. Eu quero pensar coisas boas, eu quero sentir coisas boas a respeito de mim, a respeito dos outros. Eu quero dizer coisas boas, palavras que não envergonhem a Deus. Eu quero dizer coisas boas, palavras que edifiquem o meu próximo e não que o destruam. Eu quero ser um novo Marcos. Eu quero ser um novo ser humano. Eu quero um leve novo, um novo coração, um novo interior, um novo jeito de pensar e de sentir, um novo jeito de falar. Até porque nós sabemos muito bem que o que vale é o que está lá dentro. O próprio Deus entendia muito bem isso. Quando Davi tinha que ser escolhido pelo profeta para ser o novo rei de Israel, Davi aparentemente não tinha nenhuma qualidade. E Deus disse para o profeta: olha, você não olhe para o exterior. O ser humano vê o exterior, a carcaça, a aparência. Eu, porém, vejo o coração. Eu, porém, vejo o leve. O que interessa para Deus não é como a gente é fisicamente. O que interessa para Deus não é como a gente se veste. O que interessa para Deus é o que tem lá dentro. Isso sim faz toda a diferença. Por isso Davi quer essa transformação de dentro, do leve. Mas ele sabe que essa transformação não vai acontecer por forças próprias. Não é ele que vai conseguir fazer isso, não tem como. Talvez Davi, embora não tenha ouvido, mas tenha tido no coração dele, colocado por Deus, uma palavra que séculos mais tarde vai ser dita pelo apóstolo Paulo, lá aos Coríntios, na sua segunda carta. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É renovado, é transformado o que está em Cristo. Se você está em Cristo, pela fé, você será renovado, transformado. Esse poder não é seu, é de Deus. Bom, o primeiro sentimento era um profundo desejo de mudança de vida. O versículo 10 apresenta um segundo desejo, um segundo sentimento. Uma profunda consciência da necessidade de renovação. Ele diz no versículo: e renova em mim um espírito reto. Renova dentro de mim um espírito reto. A grosso modo, queridos irmãos, nós podemos afirmar que a alma é a personalidade individual da pessoa. Psique, a personalidade de cada pessoa. Na Bíblia isso muitas vezes é chamado de alma. O espírito é a parte que nos conecta com Deus. Nós somos tricotômicos. Nós temos corpo, matéria, alma, psique e espírito. Espírito é aquilo que nos conecta com Deus. Por isso nós falamos da questão, quando a questão da relação com Deus, nós chamamos isso de espiritualidade. O espírito é o que nos conecta com Deus. Só que a corrupção do pecado, ela atinge tanto o corpo, lógico, quanto a alma, a nossa psique, quanto o nosso espírito. Ela afeta também a nossa relação com Deus.
E olha, mesmo que muitas terapias e filosofias humanas possam ajudar a nossa psique, a nossa alma, somente a graça de Deus e o sacrifício de Jesus podem renovar o nosso espírito. Significa, somente o sacrifício de Jesus na cruz podem transformar ou religar a nós com o nosso Criador. De novo, terapias são muito bem-vindas, né, Zaya? Terapias podem nos ajudar a entender melhor a vida, a nós mesmos, as pessoas, a viver melhor, claro. Elas mexem com a nossa psique, com a nossa alma. E existem também as terapias do corpo. O que os médicos vão fazer conosco no hospital? Não vão tratar do nosso espírito, da nossa alma, vão tratar do nosso corpo. São terapias fundamentais. Mas e o espírito? O que nos liga com Deus? Como isso vai ser consertado? Porque o pecado destrói isso. O pecado nos afasta de Deus. Na verdade, essa é a maior ou a pior consequência do pecado. O pecado nos separa de Deus. Como que o espírito vai ser consertado? Daí não adianta. Não é nem no hospital, nem no consultório do psicólogo. O espírito é curado e é religado com Deus através de Jesus. Porque o que Jesus fez? Nós estamos na Quaresma, estamos justamente pensando sobre essa terapia espiritual que Jesus fez. Esse é o tempo da terapia espiritual. A Quaresma é isso, terapia espiritual. Por quê? Ele está tentando curar uma coisa em nós. A nossa ligação com o Criador. E como é que ele curou a nossa relação com o Criador? Ele pegou o nosso pecado, também o pecado do Davi, e levou para a cruz. E morreu em nosso lugar. E levou o castigo que eu e você merecíamos. E levou o castigo que o Davi, que adulterou com Batseba e matou Urias, levou o castigo, o pecado de Davi com ele para a cruz. Levou o castigo que Davi merecia. Quando o espírito está afastado de Deus, é como se estivesse morto. E o pecado, repito, nos afasta de Deus. Isso é a palavra do profeta Isaías. O pecado cria uma barreira, uma parede, algo como um muro que nos separa de Deus. Quando, portanto, o espírito do homem, do ser humano, está afastado do espírito de Deus, é como se ele estivesse morto, porque Deus é a fonte de toda a vida. E nós só podemos louvar a Deus espiritualmente. Nós só podemos louvar a Deus espiritualmente. É só em espírito que a gente consegue chegar a Deus, falar com Deus, ser ouvido por Deus. Por isso, gente, essa doença que é o pecado e que machuca, fere o nosso espírito, ela tem que ser curada, porque senão nós estaremos para sempre separados de Deus. E o que a gente quiser falar com Deus, Ele não vai ouvir. Eu diria melhor, Ele vai ouvir porque Ele ouve tudo, mas Ele não vai atender. Enquanto nós estivermos vivendo em pecado, nós estaremos atrás de uma parede que nos separa do Criador.
Você não acha isso grave? Eu acho isso gravíssimo. Porque ainda hoje na entrada do culto, pastor, ora por tal coisa, por favor, ora. Durante a semana, dezenas de pessoas me mandam mensagens pedindo, pastor, por favor, o senhor pode orar por tal situação? Oro. Essas pessoas que estão pedindo oração, elas sabem que Deus é poderoso e que pode fazer grandes coisas. Mas, gente, enquanto o pecado nos separa de Deus, a oração cai no vazio do espaço. Então, essa palavra aqui, do versículo 10 do Salmo 51, renova em mim um espírito reto. Isso aqui deveria ser a nossa maior oração. Nós precisamos ter consciência da nossa necessidade de renovação e precisamos buscar essa transformação, porque senão nós estaremos separados de Deus. E de novo, nós buscamos essa renovação, nós encontramos essa renovação do Espírito, essa religação com Deus. Você sabia que religião significa religação? Religião é a nossa religação com o Criador. Nós encontramos essa religação através de Jesus. Deixa eu ler para vocês uma palavra de Efésios, capítulo 2. O apóstolo Paulo escreveu isso. E Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, no passado, também andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas transgressões e ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Com Cristo somos vivificados. O espírito doente, separado de Deus, é reconectado com o Criador através da fé em Jesus Cristo, que na cruz por nós morreu. Para terminar, o terceiro sentimento que brota desse versículo 10 do Salmo 51, a certeza de que só Deus pode nos transformar. Cria em mim, ó Deus. O verbo utilizado nesse versículo 10 do Salmo 51, cria, é o mesmo que aparece lá no Gênesis, capítulo 1, onde aparece o relato da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, é o mesmo. E ele indica o seguinte: só Deus pode transformar. Só Deus pode fazer de nós novas criaturas. Só Deus pode mudar o seu coração. Não é você, não são os outros, não são as terapias ou tecnologias oferecidas pelo mundo que podem dar jeito no seu coração. Só Deus pode fazer a obra.
Queridos, versículo 10 do Salmo 51 nos mostra 3 sentimentos. Esses sentimentos devem surgir quando nós, a exemplo do Davi, entendemos o estrago que o pecado faz na nossa vida e nas pessoas ao nosso redor. Porque o pecado estraga tudo. Ele estraga o seu corpo, ele estraga a sua mente, ele estraga o seu espírito, ele estraga quem vive ao redor de você. O pecado faz mal para você, o pecado faz mal para a sua família, o pecado faz mal para o seu círculo de amigos. O pecado estraga tudo. Quando nós temos consciência disso, do estrago que o pecado faz na nossa vida, então nós chegamos com Davi a 3 sentimentos. Um desejo profundo de mudança de vida. Uma profunda consciência da necessidade de renovação. E a certeza de que só Deus pode nos transformar. Queridos, se você ainda está vivendo no pecado, na imoralidade, para você a minha oração hoje é que Deus coloque na tua consciência e no teu coração a certeza de que você errou. Que Deus te convença do teu pecado. Eu também peço que Deus coloque no seu coração essa consciência profunda de que você precisa ser renovado. O perdão de Deus é maravilhoso, mas sabe, pouco adianta Ele me perdoar nesse momento. Se eu não for renovado, amanhã eu peco de novo. Eu preciso de renovação. E que Deus coloque no seu coração e no meu a certeza de que só Ele pode fazer essa obra, para que você busque Ele de todo o seu coração. E que esse Deus, riquíssimo em misericórdia, seja misericordioso conosco. Que a paz dele, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Jesus Cristo. Amém. Em resposta à palavra do Senhor, queridos, todos colocamos-nos em pé. E nós vamos professar a nossa fé no Trino Deus.